Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Mercado. E, bom, eu gostaria de retomar o canal, né? Se é que alguém chegou a ver alguns vídeos antigos aí, eu tava em busca de passar numa mesa proprietária e tudo mais, mas eu vi que esse não era o caminho, não tava dando muito certo na época. Então eu peguei mais ou menos aí de lá pra cá pra estudar, dá um tempo também, porque eu tava muito focado nisso aqui e eu sinto que isso estava me atrapalhando com outras coisas. Então eu decidi agora tentar voltar a estudar e ver se até mesmo com o meu próprio capital voltar, voltar não, né? Tentar de fato ser um trader consistente, né? Então, só para contextualizar vocês, a partir de fevereiro desse ano, mais ou menos início de março, eu voltei a treinar. Inclusive, porque eu tava na sala, né? Eu tenho acesso à sala ao vivo do Ogro e tudo mais. Eu tava operando com o pessoal, tava indo bem. Só que eu decidi voltar a operar sozinho e aquela busca de resultado rápido, por mais que seja no simulador, né? Eu, tipo assim, eu queria resolver logo, pegar trades rápidos e tudo mais, e quando o trade não ia a meu favor, eu já ficava desesperado, já virava a mão, aquela confusão toda que todo iniciante faz. E aí, de uns tempos pra cá, eu resolvi aumentar meu time frame, né? Vocês podem ver ali que tanto o índice quanto o dólar tá nos 15 minutos. E isso melhorou meus resultados. Então, só para vocês terem ideia, eu entrei para a sala do Ogro. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê relatório de performance? Vamos filtrar, né? Eu comecei no dia 24 do 3, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou personalizar. Isso aqui é tudo estudo que eu faço, tudo mais. Tá negativo, mas não é day trade no caso. Vou colocar só índice dólar. E agora vocês vão ver que tá R$ 826 em 3 meses. É um, assim, positivo, mas não é um resultado bom, né? Mas eu queria ver isso aqui com vocês. Porque quando eu peguei a sala e fui operando com o pessoal, eu cheguei a bater R$ 2.750 positivo. Só que eu tenho os custos aqui, viu, gente? Então, sei lá, desde 2.700 isso aqui devia dar 2.400, alguma coisa do tipo. E aqui foi quando eu comecei, as coisas começaram a dar errado, e em vez de eu manter a calma, eu quis alavancar. Então, tipo assim, se eu vier aqui, vocês vão ver que eu tenho, tipo, operação com 30 contratos, 10 contratos, 11 contratos, entendeu? O que não faz parte, o que não tá nem dentro da minha realidade. Então, o que eu decidi fazer foi que no dia 9 agora, desse mês, né? Era uma segunda-feira, e eu falei assim, tá, calma, deixa eu resetar, deixa eu pegar pra fazer direito isso aqui mesmo, e vamos ver em um mês o que vai acontecer. E outra, operando de 10 minutos pra cima no time frame, não menos que isso. Então eu peguei aqui do dia 9, então até agora, e aí vocês vão ver que o resultado é esse, 1530. Perdão, 1506,30. O que é muito melhor. Se você for ver aqui, né, tá uma escadinha, beleza? O primeiro dia eu tive um ótimo ganho e tudo mais, e aí eu tava até mais positivo hoje, isso aqui é hoje mesmo, dia 23, e eu peguei um trade aqui no final, que diminuiu um pouco meu lucro, mas isso aí é o de menos. E aí eu gostaria de ver com vocês, de fazer com vocês aqui, exatamente o que o Stormer fazia, né, que ele tem um tempo já que não faz, que é mostrar os trades do dia. Eu até coloquei as setinhas aqui para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então, sendo bem breve, eu vou explicar para vocês aqui qual foi a minha leitura no início do dia, tá? O que eu tenho feito agora, tá? Que tem facilitado muito a minha vida. Eu tenho olhado primeiro o time frame de 60 minutos, tá? Que é o de 1 hora. E aí o que acontece? Quando abriu hoje, ele já abriu acima da média de 80. Inclusive, eu uso muito o Eden dos traders do Stormer, tá? Pra quem não conhece, pode procurar no YouTube. Pra mim é um dos time frame, perdão. É um dos setups mais simples que tem, principalmente para iniciante. E realmente funciona, tá? Só que você tem que ter paciência. Às vezes às vezes os trades podem demorar e tudo mais. Então, as pessoas têm que ter um pouco de paciência, entendeu? Para poder dar o sinal certo. Ainda mais que eu estou utilizando um time frame maior, o que é recomendado para esse tipo de setup, inclusive. Às vezes tem dia que pode ser que nem dê alguma entrada, entendeu? Então, só para esclarecer isso de fato,
porque às vezes as pessoas vão perguntar qual que é o setup que eu uso, quais são as médias e tudo mais. Então são as médias de 80 e a média de 8. E de preferência a gente faz trades quando as duas estão viradas para baixo, quando o fechamento está abaixo das duas ou acima das duas, né, no caso. Mas como eu pego um time frame menor, né, os 60 minutos ele me dá uma noção de região. Então aqui eu sabia justamente pela média de 80, nos 60 minutos, que seria um suporte, né? Um suporte não, perdão, uma resistência. Então, o que acontece? Eu cheguei aqui no início do dia, e deixa eu colocar aqui certinho. E para me auxiliar nesse tipo de ocasião, né? Eu coloco, e isso eu indico para todo mundo, inclusive, que quer começar a tradear. O Profit ele tem uma opção de você colocar indicadores que estão em outro time frame. Igual, por exemplo, aquela média móvel de 80, ela não aparece aqui pra mim porque eu estou no 15 minutos, mas tá até aqui em cima, ó, setada. Eu posso colocar ela aqui agora, ela apareceu aqui de novo. Vou excluir aqui para ensinar vocês como que faz. Você chega aqui, escreve média móvel ou vai na área de indicadores aqui em cima. Você escreve média móvel, aperta o OK. Eu coloco aqui 80. Utilizar, aqui ó, tem que clicar nessa opção utilizar tempo personalizado. E eu coloco 60 minutos. E aí a média vai aparecer aqui pra mim. Eu coloquei de preto, pra eu saber que ela é diferente, né? E ainda coloquei mais uma coisa. Então, o que acontece? Eu já identifiquei no início do dia também, além de estar numa região de resistência, de que ela estava perfurando a máxima do dia anterior. Então eu falei, tudo bem, isso pode ser um conceito de trap, né? Quando você viola um topo e logo em seguida você já perde esse candle, né? A mínima desse candle. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Na verdade até se manteve. Só que mesmo assim eu não teria vendido no primeiro momento, porque o stop era muito longo. Se você pegar para analisar aqui, o stop ele seria de 21,5 pontos. Então assim, R$215. Eu até trabalho com stops grandes, mas eu acho que esse aí, para o início do dia, para começar, eu acho que ia ficar ruim. E aí eu esperei o movimento, porque nitidamente para mim hoje era um dia de venda. E aí fez esse movimento querendo já perder a barra branca, e o que já ficaria melhor para mim como questão de stop. E logo em seguida ele perdeu. Então o meu stop já... Perdão, os meus alvos, aqui ó, eu já tinha 16,5 de stop, né, agora, e os meus alvos estavam aqui, no 26,5 pontos e no 16,5, tá? Então, o trade foi seguindo, né, e hoje tava muito parado, sério, foi, voltou, foi um teste de paciência, tá? Tipo assim, hoje a paciência realmente botou dinheiro no meu bolso. E foi perdendo a mínima, voltava. Isso aqui podia ser considerado um trap, mas como eu tava ciente que nos 60 minutos estava entrando uma pressão de venda, eu mantive o trade, né? E quando ele fez isso, isso é que é a pior parte. Quando ele fez isso, quando ele fez isso, eu falei, beleza, vai pegar no meu alvo. E aí ele fez esse que é meu branco. E eu falei, cara, não é possível, vai chegar no último, porque pra quem não sabe eu coloquei isso aqui como as retrações de Fibo, né, deixa eu só colocar aqui, daqui pra cá. E aqui era a terceira, que geralmente é onde acontece algum tipo de reversão. Aí eu falei, poxa, não é possível, mas aí eu espertamente, posso dizer assim, que coloquei a minha saída, né, eu já tinha puxado meu stop pra cá, para o segundo alvo que dava 16,5 pontos, e aí quando subiu, né, rompendo esse candle aí, eu fiquei com 165 no dia, né, que são exatamente 16,5 pontos, igual eu falei para vocês. E para mim no dólar, depois até surgiu mais pressão de venda e tudo mais, mas aí depois do almoço já fica mais complicado ao meu ver. Só que eu deveria ter seguido isso no índice também, né, o que foi uma extrema de uma burrice. Porque eu perdi 38, tudo bem, eu entrei com a mão mais vazia, de fato, a mão menor, justamente por ser final do dia. Mas eu não devia nem ter entrado, a verdade é essa. O olho grande bateu em mim. Mas, para quem quiser superar índice hoje, né, nos 60 minutos no início do dia, ele já estava vendedor, né? Se você for analisar aqui, ele começou com esse candle de indecisão,
Só que nitidamente estava fazendo essa, como é que fala? Essa linha de tendência, né, de alta, num time frame menor. E logo em seguida ele veio e rompeu. E aí assim, qualquer sinal de venda aqui era para ser vendido. Entendeu? Principalmente que o estocástico virou depois das 10 horas. Então assim, para quem queria vender, de fato, cara, hoje era o dia. E aqui, ó, principalmente, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem junto com o estocástico. Depois de ter feito toda essa queda, ele sobe, né, perto da média de 8 novamente, chega até ser relativamente perto, né? Chega a ser até relativamente perto da última resistência, né? Aqui, deixa eu só marcar aqui. Chega nessa região e aí você pode perceber que quando faz esse candle preto, o estocástico já quer começar a virar e aí ele faz esse outro candle preto também. E eu, nesse caso, aí eu por ser mais conservador e ver que ele tá virando só aqui, eu venderia aqui, tá? Eu não venderia direto nesse primeiro candle preto aqui, não. E aí, cara, eu como coloco sempre um 61 de alvo, foi pro alvo muito fácil, entendeu? Esse era o trade que eu devia ter pego, por mais que seja meio-dia. Eu acho que até entre meio-dia e 2, 2h30, até que dá pra pegar, estourando 3 horas, dá pra pegar um trade bom, dependendo da força do mercado. Hoje era um dia bom desse, mas eu não consegui pegar, né? E aí eu fui inventar de pegar o outro. Depois, né, de fazer esse outro topo, que virou também, eu falei, agora é o momento, vendi e me estrepei. Né? Mas aí já era um momento que não tinha mais nenhum tipo de volatilidade no mercado, nem força. Bom, só para mostrar para vocês que hoje realmente, se vocês forem parar para analisar, eu tenho até que mostrar para vocês. A paciência botou dinheiro no meu bolso, cara, porque se a gente vem aqui em relatório de performance, vou pegar só o dia de hoje e vocês vão ver que, cara, a operação durou 2 horas e 40 e a outra 1 hora e 6. Tudo bem que eu perdi, mas cara, 2 horas e 40. Essa foi, desde que eu comecei de novo, a minha meu maior tempo dentro de uma operação. E, cara, por que eu não saí, né? Eu até expliquei pra vocês, mas eu vou falar de novo. Eu não saí primeiro porque nos 60 minutos estava vindo a média de 80, né? Como resistência aqui. E ele acionou o trap, né? Tempos depois, mas acionou. E não tinha nada que me tirasse do trade aqui, porque nos 60 minutos lá, inclusive, o estocástico ficou descendo por um bom tempo. Ele não virou hora nenhuma. Então, mesmo tendo esse candle branco aqui, eu não tinha por que sair e realmente foi o melhor que eu fiz. Beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam o vídeo, tudo bem? E que se inscrevam no canal, que eu vou tentar retomar ele de uma melhor maneira e vou tentar trazer vídeos mais recorrentes e tudo mais. E é bom que qualquer dúvida ou qualquer dica que vocês quiserem dar, ou dica até mesmo de vídeo que eu possa fazer e tudo mais, eu tô aceitando, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.